Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV. De segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, Virando o Jogo ao vivo. E depois tem o replay das 2 às 3 da madrugada. Mas sempre aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E pelas nossas plataformas digitais para o mundo todo. Você pode optar pelo nosso site com a programação real-time da RDC TV, rdctv.com.br, você coloca a / ao vivo e tem o acesso direto no player do nosso site com a programação ininterrupta da RDC TV. Se você preferir lives dos programas como nós estamos agora, as nossas redes sociais. Para todas elas, tanto por Twitter quanto por YouTube ou Facebook, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar online, linkado, conectado conosco aqui na RDC TV, como está agora com o Virando o Jogo. Tá? E você pode participar também através do Facebook, hoje através do Facebook. Estamos sem o WhatsApp, então o seu recado pode mandar pelo Facebook para participar aqui do nosso programa, do nosso debate, que hoje tem as participações do Bruno Flores, do Pedro Oliveira, do Otávio Hoffmann e do Diogo Rossi. Bom, senhores, é a Semana Grenal, né? Já estamos aí com a Semana Grenal e com 2 jogos de permeio, né? Como se diz lá para a minha terra, para o interior, lá em São Luís Gonzaga. De permeio, nós temos aí o Grêmio contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e o Internacional aqui em Porto Alegre diante do Atlético Paranaense. Qual desses jogos, no entendimento de vocês aí, pode ter mais influência para o Grenal de domingo? O Inter por causa do Grêmio. O Inter por culpa do Grêmio. Será que eu me explico? Porque o Inter joga depois? Não, porque o Grêmio tirou todo mundo do jogo contra o Vasco. Então, não faz nenhuma diferença esse jogo do Vasco para o Grenal. Porque, olha só, Jeromel não joga, Kahneman não joga... Tá, peraí, Jeromel não joga por... Dores, né, Bruno? Tomou uma pancada no músculo anterior da coxa direita, segundo a informação do departamento médico. Lesão. Então o Grêmio tirou o Jeromel. Tá. Inventou uma lesão do Jeromel. Kahneman, cartão. O Maicon vai ser preservado. O Matheus Henrique tomou cartão de propósito. Cartão. O Alisson teve um mal súbito à noite e não viaja. Desconforto no braço esquerdo e região cervical. Tá no hospital que foi do choque que ele teve cabeça, e aí cabeça, sente né? Dor no braço. Então aí eu acredito que ele teve uma concussão, né? Uma concussão. Ele teve um traumatismo, foi o termo. O traumatismo, um trauma. Ele teve uma pancada. E aí foi para o hospital de madrugada. Né? Tem que só ver se isso é resultado desse trauma que ele teve, essa conclusão, como disse o Pedro, da cabeça, ou se ele, no choque mesmo, ele teve alguma coisa direta, não reflexa. E a informação do Grêmio é que ele está bem, né? É uma lesão até normal no futebol americano. A concussão, não é, o pessoal confunde convulsão, mas é concussão, com C. Porque o jogador ele tem uma pancada muito forte, ele fica meio grogue, assim, fica meio tonto, não sabe onde é que tá, e daí no futebol americano existe o protocolo, porque já é normal essa lesão, mas no Brasil ainda no futebol, no soccer, ainda estão descobrindo um pouco essa lesão. Então não tem a dupla de zaga, não tem a dupla de volantes, não tem o meia-direita, o Everton vai viajar depois de todo mundo porque o filho dele nasce hoje, então tá assim para preservar, é só dizer, não treinou um dia, viajou depois, blá blá blá, aquela coisa toda. Então, e o Luciano e o Tardelli tem que jogar, porque eles precisam se entrosar ali na frente. Então, fora isso, que mal pode fazer para o Grenal se o Grêmio não está com metade do time? Tá, então, ou seja, o Grêmio não está considerando esse jogo contra o Vasco da Gama. Me parece claramente que o Grêmio pensa só no Grenal. No Grenal. E o Inter daí não tem o que fazer, porque o Inter está com todo o time à disposição, menos o Bruno Fux, tomou o 3º cartão amarelo. Então, o Bruno pensou no Grenal, né, o Bruno Fux. O Moledo dá para treinar contra o Atlético Paranaense. Então o Inter, pensa no jogo do Atlético Paranaense. Será que agora, eu não vejo o Bruno Fux ser um titular no Grenal?
Ah, eu vejo. Porque o Rodrigo Moledo pode voltar lá. Mas é sem ritmo total, Moledo, né? E o Bruno Fux tá bem, não tá comprometendo. E pra mim fez uma partidaça contra o Bahia, o Bruno Fux. Não, ok, ele realmente fez uma partidaça, mas ele vai botar o Moledo no banco pro Bruno Fux? Mas é que o Moledo não fica voltando. O Moledo sem ritmo, o Moledo sem ritmo com o Bruno Fux bem, eu fico com o Bruno Fux. Essa é uma questão pontual pro Grenal. Depois, mais adiante, a gente pode discutir os dois com ritmo, o que seria. Pro Grenal, Bruno Fux, pra mim. Pro Grenal. Sim. Pelo desenho do pelo desenho do Inter. Imagino que sim, concordo. Sim, mas o Inter não poupa jogadores nesse meio de semana, né? Contra o Atlético Paranaense. Não. E ainda ganha os retornos de Patrick e da Alessandro. Não. Ganha, porque eles cumpriram suspensão. Não. Olha, eu gostei da resposta do Zé Ricardo. Ele não garantiu a presença dos dois. Mas não pode garantir. Isso é outra também. Mas ficam à disposição para caso precise, enfim. Eu acho que o Patrick não joga, mas o D'Alessandro vai Eu jogar. acho que o D'Alessandro Fiquei com esse sentimento aí. Sou inclinado a isso também. Pois é, aí o Zé Ricardo vai contrariar tudo aquilo que ele fez nesse jogo de estreia. Mas tá bom. Mas eu acho que pelo menos não volta com o Patrick, né? Depende, porque ele foi bem claro, ele disse que o jogo contra o Bahia teve a presença dos dois caras de velocidade, o Wellington Silva e Parede, por uma condição do jogo. Não, esquece esses dois, eu não Sim, chego lá. Tudo bem, mas eu até imagino que o D'Alessandro, essa presença se dê justamente por isso. O jogo em casa, a gente vai precisar ter mais a bola. Agora, escalar o Patrick, aí sim seria contradizer. Então, vamos lá, colocar o D'Alessandro no lugar do Neilton, que ele vai fazer. Mas aí acabou. Aí ele tirou de novo a velocidade do time. Ele botou um time com velocidade, tá? Independente se é Parede, Muro, se é no lado esquerdo Wellington Silva, tem que começar a valorizar um pouco mais o Parede, né? Tá jogando bem o Parede. Tudo bem. Mas é que eu digo, a questão da velocidade do time do Internacional, ela não se processa lá no final, lá no ataque. Ela se processa a partir do meio-campo, onde ele tinha os dois volantes e tinha um armador na frente desses volantes. Graças a Deus. Desse ataque. Precisou, é a única coisa uma crítica rápida, Rogério, se me permite. Precisou o Zé Ricardo, nada contra o Zé Ricardo, mas é só essa construção da frase. Precisou o Zé Ricardo aparecer depois de um ano da contratação do Neilton para botarem o Neilton a jogar onde ele melhor joga. Todo mundo já sabia que ele ia render um pouco mais. E fez um, não sei se grande, mas fez um bom jogo. Fez um muito bom jogo. Primeiro que precisou de meio ano para o Inter tentar botar o Neilton onde ele vinha jogando. Porque eu me recordo que em Atibaia o Odair testou o Neilton por ali, mas não houve sequência no posicionamento. Ele testou o Neilton lá em Atibaia no meio e não utilizou mais o jogador ali. Ninguém mais utilizou o Neilton no meio, sempre entrando pelos lados. Isso aqui ficou com medo? E aí precisou de mais alguns meses para se entender, né? O Odair é passado do Inter, né? Não importa. O que mas importa... o importante é que o Zé Ricardo colocou o Neilton, mas dentro dos jogadores que jogaram bem contra o Bahia, o meu top 3 não tem o Neilton. Então por isso que eu não... Assim, eu não sinto assim aquela insegurança de tirar o Neilton para pôr o D'Alessandro, entendeu? Foi no feeling o Zé Ricardo. Foi um conjunto da obra que fez o Neilton bem. Não sei se o D'Alessandro naquele conjunto de obra... Não vai bem. Porque muda o conjunto. Eu não sei. Mas o conjunto da obra muda com o D'Alessandro. Por quê? Porque o D'Alessandro, ele vai andar por todas as partes do campo, mas ele tem que carimbar todos os lances. Esse é o problema. Tudo bem. E o Internacional... Mas isso é uma coisa que já ficou intrínseca no time do Internacional. Não tem jeito. Se tu não prender o D'Alessandro numa posição, e não é o caso se ele vai jogar como esse engante aí, como esse armador atrás dos atacantes, vamos botar assim, tu não vai prender. Como o Neilton. Exatamente, só que a diferença é que toda bola vai passar pelo D'Alessandro. Esse é o grande problema. É que tem uma coisa. O que não acontece com o Neilton. Mas eu não sei se o futebol que o Neilton apresentou contra o Bahia e a maneira como ele jogou foi boa. Mas eu não sei se o D'Alessandro não pode maximizar as atuações de dois jogadores que foram muito bem. Parede e Paulo Guerreiro. É que eu não vi o D'Alessandro nesta formação com estes jogadores. Mas não funciona mais, não funciona mais. Eu não sei, eu não vi. Aí eu tô supondo. Não, mas não dá, mas é uma coisa assim que tu sabe que ele não tem mais condição física para fazer isso. Não é melhor testar o D'Alessandro contra o Atlético Paranaense para ter certeza que não dá? Não. Eu já manteria o time da maneira como foi. Por quê? Foi mal o time contra o Bahia? Não, pode não ter sido um espetáculo. Foi mal a partir do momento do erro do treinador, para mim.
do que ele botou Bruno Silva. o Bruno Silva. Que daí ele deu aquela recuada padrão. Tá. Mas já tinha até, mas de qualquer maneira, o Internacional foi um time propositivo. O 0-0 no primeiro tempo, tá? Foi um 0-0 de dois times que foram propositivos. O que a gente não via no Internacional. O Inter até meio vulnerável atrás. Né? Não, mas isso aí faz parte do jogo. Né? Como faz parte do jogo o gol que o Lomba tomou, que foi uma falha. Tá? Como faz parte do jogo, por exemplo, houve falha da zaga do Bahia no gol do Parede, houve falha. Mas por quê? Porque o Internacional estava posicionado à frente. Que era uma coisa que a gente não via no Internacional. Eu só boto aquele meu pé atrás, assim, né? O pé esquerdo tá na frente e o pé direito tá atrás. Calma, foi um jogo, 3 dias de trabalho. Sem dúvida, eu não tô analisando as atuações, por isso que eu também... A grande atuação do Paulo Guerreiro também faz parte do próprio Paulo Guerreiro, que estava muito mal, né? Faz como o Parede, que é bom jogador, a gente já falou, e continua sendo o rei dos impedimentos. Contra o Bahia ele teve 2 ou 3 impedimentos. Mas fez um golaço e deu passe pro Paulo Guerreiro. Mas tudo bem. Mas não é nisso aí. O que eu digo... prefiro impedido do que caminhando, que nem o senhor claro. Não, a proposta, sabe? A proposta do Internacional. É isso que me agradou. Filosofia. E que daqui a pouco, se botar um D'Alessandro, botar um Patrick, que é aquela enrolação que a gente sabe do Patrick, pelo amor de Deus. Tá? Vai perder isso. Vai perder essa proposta aí. E outra coisa, o Inter não precisa viver do Edenilson, né? Deixou bem claro contra o Bahia que não precisa viver de Edenilson, né? Sim, mas até para não ter essa sobrecarga. Ótimo. E deixar para o Edenilson ser justamente o que algumas vezes aconteceu, ele ser um volante que se desprende. Qual é a grande aparição do Edenilson no jogo contra o Bahia? O passe pro Guerreiro. Que ele rouba a bola. Uma aparição o suficiente para mostrar o futebol de qualidade que ele tem. Não precisa ficar toda hora Edenilson. Até porque, se você joga, como jogou o Internacional com os 2 volantes, ele tem uma função defensiva também muito importante de cobertura de lateral. Mas tá tudo errado, e cobertura. Nós estamos concordando, faz 12 minutos nós concordamos com tudo. Tem uma coisa que eu acho que o D'Alessandro, a gente sabe que ele não vai jogar os próximos 3 jogos do Inter. Ou ele joga quinta ou domingo, mas ele não vai jogar contra o Ceará no outro meio de semana, sem ser nesse meio na próxima. Então o Inter pode voltar a fazer uma coisa que fazia antes. O D'Alessandro joga em casa e fora joga nenhum. Tá, mas vem cá, eu volto a perguntar para vocês. Vamos fazer, já que nós estamos semana Grenal, granalizando, e essa é a nossa realidade, tá? Nós temos 2 jogadores, um no Inter e um no Grêmio, que mais ou menos tem essa situação físico-atlética, jogadores consideráveis em termos técnicos e tudo mais, mas que já não têm, entre aspas, a gente fala no futebol mesmo, a saúde de antes, certo? D'Alessandro no Internacional e no Grêmio, Maicon. E o Grêmio deixou claro isso, quando não leva o Maicon para o Rio. Ok, tudo bem. Mas aí é que eu pergunto, dentro da proposta, né, que o Internacional agora apresenta, a proposta que tem o Grêmio, quem tem que ser mais preservado e mais titular desses jogadores? O D'Alessandro no Inter ou o Maicon no Grêmio? Para mim, o Maicon no Grêmio é mais importante do que o D'Alessandro no Inter. É difícil essa pergunta. Eu fecho com o Otávio. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma opinião e é justamente essa aí. É que assim, o Maicon a gente vê jogar, né? O D'Alessandro a gente não vê jogar, né? Ele joga e sai e volta, e joga e sai e volta. Mas o Maicon acaba sendo poupado bastante também. Mas é que eu vejo que o papel que o Maicon faz no Grêmio praticamente só ele consegue fazer aquilo. Da saída de bola, ontem o gol, né, que ele marca, que é aquela coisa, se fosse um guri de 22 anos, a gente destacaria, né? Um volante pisando na área e coisa e tal. É uma jogada extremamente inteligente dele, do posicionamento e a finalização. Com 33 anos é difícil de fazer toda hora também. Exatamente. E o D'Alessandro eu já vejo que, como a gente, por exemplo, está debatendo aqui se o Neilton poderia continuar, ou o D'Alessandro, que tem algumas peças que podem jogar ali naquela função onde seria do D'Alessandro. Eu tenho uma dúvida. O Maicon já não tem tanto. Mas a minha dúvida é a seguinte, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa. O Maicon, o melhor Maicon, é suficiente para não ter o melhor Matheus? Mas ainda eu entendo que e ontem porque o Maicon, o melhor Maicon jogou ontem. Mas mesmo que não seja o melhor Maicon, mesmo que não possa, né, fazer o melhor Maicon fazer o melhor Matheus, tá? Eles ainda precisam desse complemento. Mas eles não se completam. Mas eu acho que não, perdão. Eu acho que
Ao contrário, eu acho que só o Maicon se complementa com o Matheus. Sim, porque dá um suporte maior pro Exato, porque o Matheus suporta toda a pressão que o Maicon não tem como suportar ali atrás. Mas o Maicon não dá pro Matheus essa liberdade também, ele não consegue voltar para ajudar, entendeu? Depois você fala, vai Matheus, que eu fico. Não tem como. Agora, o Grêmio não vai mudar o que foi ontem para o Grenal, né? Vai mudar para esse jogo contra o Vasco da Gama, como vocês falaram, todo mundo poupado, mas para o Grenal... deve ser o time de ontem, acredito. Não, se o Renato não fizer o time de ontem, a torcida mata ele. Hã? Aí o bicho pega, né? Acho que tem que ser... Sim, mas manter... não, mas eu não estou falando nem pelo Tardelli, porque isso aí me parece que é uma obviedade, mas eu digo essa composição, com o Luciano e o Tardelli no time. O Luciano eu não entendo por que o Grêmio contratou e demorou tanto para usar. Porque assim, não acho ele o supra-sumo, né? Aquela coisa indispensável do time titular do Grêmio. Mas para que contratou? O Luciano jogou 4 jogos no ano. É o 5º agora. Eu preferia muito mais... Sendo um na Libertadores só. Eu preferia muito mais no Maracanã, Luciano, aqui, que tivesse não o Michel, mas que tivesse o Luciano no time. Essa proposta que foi ontem. Mas com o André? Não, com o Tardelli. Tardelli e Luciano. Tardelli. E como eu não teria mexido na lateral, a minha grande crítica para o Renato no Maracanã é que como o Renato mexeu na lateral para ser mais defensivo, mais força defensiva. Não deu certo. Mexeu no meio-campo botando o Michel para ser mais defensivo. O Renato tirou a confiança do próprio time dele. Então essa foi a minha contrariedade com o Renato. A hora que tu mexe nesse sentido, tu tá mostrando que tu tá com temor, que tu tá com medo do adversário. Não é estratégico o que o Grêmio foi fazer no Maracanã. Tá, o 5-0, como disse o Renato, é acidente. É como o 7-1 da seleção, o 5-0 do Grêmio no Grenal, sabe? Isso aí é acidente, mas... Episódio. Mesmo sendo assim, tem uma razão inicial. Uma razão inicial. Por que um time se desestabiliza tanto dessa maneira, a esse ponto? E a minha contrariedade foi justamente essa. O Renato pensou tanto defensivamente o time do Grêmio, tá, que terminou tirando aquela confiança que o próprio time tem. E aí nós vimos o que aconteceu no Maracanã. E para mim o exemplo maior disso é o cartão amarelo do Kahneman há 10 minutos. Eu acho que contra o Vasco, né, pensando no Grenal, o Grêmio não deve usar o Léo Moura, né? Por mais que o Léo Moura viaje pro Rio, não vai usar, né? Não tem como, né, aguentar. Vai ter que voltar o Galhardo. Não, o Galhardo não pode. O Galhardo não pode. Qual é o problema do Galhardo? Mas aí, Ele é do Vasco. Ele é do Vasco. É questão contratual. Mas aí então o Léo Moura joga, né? Mas joga o Paulo Miranda, já não é lateral. O Kahneman e o... Braz e Rodrigues. Braz e Rodrigues e Paulo Miranda daí. E o Michel no banco para ser... O Michel ou o Rômulo no banco para ser o reserva se precisar. Nossa. Não, mas aí... O Grêmio é um arremedo, né? Ponto. Mas contra o Vasco. Eu acho que aí o Léo Moura vai jogar. Daí não joga o Grenal, então. Joga o Léo Moura, joga o Paulo Miranda de novo, então. Não. Galhardo do Grenal, então. Esse tipo de mudança... Então Galhardo do Grenal. Eu posso estar muito equivocado. Com o Paulo Miranda no Grenal. Eu não acredito que o Renato vai fazer isso mais. Então Galhardo no Grenal. Se o Léo Moura jogar quarta-feira... Galhardo no Grenal? Ou Galhardo ou o Léo Moura. Mas aí a arena vai abaixo. No Grenal, mas a escalação... Mas não vai botar o Paulo Miranda. Então 3 jogos pro Léo Moura? Em 7 dias. Com o Wellington Silva, por exemplo, em cima ali. Não, então ele vai botar o Galhardo. Eu jogaria com o Paulo Miranda quarta. Bom, o Renato disse. Não faz diferença nenhuma. O Renato Vasco é preferível. O Renato é uma entrevista. O Renato não vai fazer mais essa de botar o Paulo Miranda. É que eu acho que o Renato não admite os erros. Mas ele não faria inicialmente, né? A gente também não conjecturava que ele não vai fazer, porque ele teve a pior experiência. Tá, então Léo Moura, então Galhardo no Grenal. Ou Léo Moura 3 jogos. É isso. Esse é o lateral direito do Grêmio pro Grenal. Ou o jogador que a torcida odeia, que é o Galhardo, pediram até que ele vá embora no sábado, no protesto que fizeram lá no CT, ou o Léo Moura cansado. O Léo Moura cansado. É isso aí. Eu acho que vai de Léo Moura cansado. É que eu acho difícil do Renato admitir que ele errou. Sinceramente, eu não vejo no Renato admitindo, não, eu vou botar o Galhardo porque eu sei que eu errei lá no Rio com o Paulo Miranda na direita. Mas só tem uma chance dele... Ele não vai admitir isso se ele escalar publicamente. Mas se ele escalar o Paulo Miranda de novo na lateral direita, ele vai admitir que ele não errou. Então eu faço uma pergunta. Ontem ele não podia ter posto o Paulo Miranda na lateral direita? Poderia, mas ali ele ia propor o jogo e não se defender. Ele parecia claramente que ia se defender contra o Flamengo. Exato.
Agora no Grenal ele vai fazer a mesma coisa? Ele vai de novo tirar a confiança do time dele? Por isso que eu acho que joga o Paulo Miranda contra o Vasco. Só para poupar o Léo Moura. Sim, porque... Exclusivamente por isso. E o Galhardo, um abraço, fica no Rio de Janeiro, sei lá onde é que ele vai ficar, porque não vai jogar mais, né? Se o Galhardo pisar no gramado da Arena, a torcida vai enlouquecer, que nem o André. Bom, o Bressan... Bom, o Bressan, né? a torcida não podia nem ver o Bressan, né? Não, e o André, o caminho dele tá traçado pro final do ano, né? Acontece o seguinte... Vai procurar um rumo, um destino. O Bressan foi numa eliminação de semifinal de Libertadores. Nesta eliminação de semifinal de Libertadores, o Galhardo não jogou. E o culpado não jogou. E os dois culpados. E os dois culpados pro torcedor são Paulo Vitor e André. Os 3 jogadores que o torcedor pediu para ir embora sábado no protesto são Paulo Vitor, André e Galhardo. Paulo Vitor e Galhardo. Paulo Vitor falhou para mim, até não falhou no primeiro jogo no gol do Bruno Henrique. Para mim a falha é do Galhardo. Então, Paulo Vitor... único gol, né, que valeu. Isso, porque o outro o VAR salvou a carreira dele, né? Nos outros. E o André, bom... É que o André é inoperante, né? Não é eu não concordo com a frase do Duda Kreff que até o Messi tem 50% de chance de não dar certo. Não é possível essa... Bom, o Romildo já disse que o André é o cara mais injustiçado do Brasil, né? O jogador mais injustiçado. O Duda Kreff, ele reproduziu um pensamento do Seu Verardi, do falecido Seu Verardi, que dizia... Né, que jogador, e aí vem o exemplo do Messi, mas que jogador que mesmo tendo um histórico em outros clubes, numa transferência, pode não dar certo. Saindo do ambiente. Ô, Rogério, 50% do Messi dá 3 bolas de ouro. Não, tudo bem, é que o Messi, não pode fazer essa Messi é um exagero. Mas não dá. E outra coisa, o André... Vamos falar em Duda, o que o Duda falou de... vergonha de... Perguntaram, que ele falou que lá no... Comprar fiscal para não pagar imposto. Perguntaram para ele lá no Rio de Janeiro se a derrota de 5-0 tinha sido uma vergonha. Sim. E ele disse que não. E daí perguntaram de novo o porquê que não tinha sido uma vergonha. E daí ele falou que perder de 5-0 não é uma vergonha. Vergonha é tu pagar fiscal, não pagar imposto, alguma coisa desse tipo. Comprar fiscal para não pagar imposto. Isso, sonegar imposto. Sonegar imposto. Comprar fiscal para não pagar imposto. Isso é uma vergonha. Outra comparação. Mas ele quis usar um exemplo de que vergonha não é tomar 5-0 do Flamengo. Vergonha é tu ter um desvio de caráter, alguma coisa nesse sentido. E essa foi a... esse foi o exemplo que ele quis dar. Que não seja vergonha, mas é um vexame. Pronto. Para ele não. Não, mas... Perguntaram também com esse termo. Ele disse vexame vergonha, também não? Ele falou assim, vergonha ou vexame não. Ele disse que é uma coisa normal. E aí ele disse, olha, consultem o dicionário. Normal. O que é anormal e o que é anormal? Anormal é outra coisa. O resultado é normal. O último que disse... Eu consultei o dicionário. O normal é uma coisa que não foge do comum. Sim. Tomar 5-0 do Flamengo não foge do comum. O CSE tomou um só. Tomar 5-0 do Flamengo não foge do comum? Se é normal, não foge a regra, não foge ao comum, não foge ao padrão. O último cara no Grêmio que disse que um resultado negativo era normal foi embora. Anderson Moreira. Duda Kreff, acredito eu, vai embora, né? Não, ele é dirigente, né? Não vai. Mas por que não podem tirar os dirigentes? Mas ele é dirigente, não vai. Bom, quer saber o que é normal? Normal no sentido da palavra? É o CIE. Referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIERS. Confira. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você conhecer e inclusive participar dos programas do CIERS,
você pode entrar em contato com o CIERS através do telefone 3363.000, 3363-1000, ou então acessando o site do CIE, ciers.org.br. Bom, essa questão aí do que falou o Duda, tá, eu me lembro uma vez, e me parece mais apropriado que disse, não sei se foi o Vitório Pífero ou o Fernando Carvalho, quando perguntado sobre uma tragédia. Fernando Carvalho. E tragédia não, tragédia é quando você tem, né, um incêndio, tem a queda de um avião, isso são tragédias. Né? Um resultado de jogo pode ser, e aí eu acrescento, pode ser vexatório. Eu não abro mão disso, falamos aqui ainda na sexta-feira sobre os vexames do futebol gaúcho. Então, por mais que o Duda Crefe, meu querido amigo Duda Crefe, ex-colega dos bancos escolares do Colégio Anchieta, né, Duda, a manobra diversionista está certo, né? Não tem que fazer isso mesmo, mas eu, na minha função aqui, tenho que dizer que é um vexame, sim, mesmo que tenha sido um ponto fora da curva e que tenha que se analisar todas essas questões, por que o time perdeu essa confiança e tudo mais, né? E tomou 5, da mesma maneira que eu falei, a seleção brasileira naquele 7-1 também foi um ponto fora da curva. Duvido que num outro jogo aconteça a mesma coisa. Mas no cursinho do Renato, que é o cursinho de blindagem, o Duda não tá indo bem, né? Talvez na escola lá contigo ele ia bem, mas nesse cursinho de blindagem tá muito mal, né? Será que ele vai ter que gastar das férias? Fazer o que o Renato Não, eu acho, porque... Gastar das férias e fazer o cursinho. Pelo amor de Deus, né? Eu acho um desrespeito com o torcedor do Grêmio ele dizer que acha normal uma derrota de 5-0 pro Flamengo. Ele sabe que não é normal. Não, então, seja sincero, né? Mas acho que a sinceridade é a melhor coisa possível, né? Que é o argumento, né? De pesquisar no dicionário. Meu Deus. Porque é só pesquisar e... Os caras brincam com a minha... né? Os caras brincam com a minha inteligência, não pode ser, né? O Vinícius Collin está dizendo aqui, depois de jogar contra o Botafogo, fico realmente preocupado com a derrota no Maracanã contra o Flamengo, que após 38 anos sem vitórias, ganha presente por 5-0. Né? Mole, querem mais? Pura sorte, ajuda divina portuguesa, em relação ao Jorge Jesus, né? O João Feijó diz aqui, o professor Pardal vai novamente poupar para tomar mais 5 no Grenal. Não vai acontecer isso, mas de qualquer maneira, isso já está sendo colocado em discussão, né? E acredito que dentro do próprio Grêmio isso vai ser colocado, se não agora, no meio do campeonato, mas mais adiante. A maneira como o Renato poupa os jogadores. Acho que não, Rogério, porque ele tem 50-50 para brigar nessa disputa aí. Como 50-50? Ele tem os 50% do 5-0 contra o Flamengo. Sim. E a eliminação na semifinal para o Atlético Paranaense, que é o 50% negativo. E ele tem os 50% positivo, né? Que é quando ele poupou todo mundo, foi até a semifinal da Copa do Brasil 2017 e ganhou a Libertadores 2017. Não, tudo bem. Talvez então ele tem o 50-50. Ele ainda tem o Ministério da Dúvida, né? Tá, só que, mesmo que você dê o benefício da dúvida para isso, esses 50% positivos, eles já estão mais atrás. Bom, mas... Eles já estão mais no passado. Mas ele ainda tem. Agora, os 50% negativos estão muito presentes. Né? E você tem um paradigma do outro lado que é o que o Flamengo está fazendo. Né? É que eu acho assim, eu vou ser sincero contigo, tá, Rogério? E com o nosso telespectador. Eu acho que o Flamengo faz fora do normal. Nem na Europa se faz um fora do normal como esse. Tem muita gente falando sobre periodização tática, que é uma coisa que o Jorge Jesus faz. E eu concordo que ele realmente faz. Que é a troca cíclica de algumas peças em algum período específico. Mas ele ainda assim usa muito esses jogadores. O Pablo Mari, por exemplo, que ontem estava com o terceiro cartão amarelo e não jogou contra o CSA, ele vinha de uma sequência de 21 jogos. 21 é muito pesado. O Pablo Mari nunca tinha jogado, eu acho, tanto jogo assim, exatamente. 21 jogos é muito pesado. Mas o De Arrascaeta... Mas ele está bem fisicamente?
Tá, mas alguma hora pode dar errado, tá dando muito certo. Mas é que eu acho que assim, ó, o Jorge Jesus não fez isso desde o início da temporada. Isso conta muito. Porque o Jorge Jesus não estava no Flamengo, então ele não começou o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, com os jogadores jogando todos os jogos. Ele começou a fazer isso a partir de julho, agosto, foi quando ele chegou no Flamengo. Então a gente não pode levar em consideração, o Jorge Jesus não poupou ninguém no Flamengo, olha onde é que o Flamengo está, ganhando o Brasileirão e na final da Libertadores. Porque a gente não viu um ano inteiro disso, a gente viu meio semestre. Nem meio, tem 4 meses de trabalho. Então é complicado avaliar se é uma coisa normal, se é uma coisa fora da curva. Meio semestre, porque ele não fez isso todo. Meio semestre. Meio semestre. Desculpa. Meio semestre, não. Bem, talvez, mas se você não pegar... li no dicionário meio semestre. Se você pegar, por exemplo, campeonatos estaduais... Tá? Não jogou? Não Esse jogou. time não jogou. Mas isso nós estamos falando até o quê? Até abril. Campeonato estadual até abril. É que esse time do Flamengo, essa formação, Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, jogadores Arão, que chegaram Gerson. depois. Mas a base do time já estava aqui, né? Não, mas mais mudou, porque olha só, o lateral, um zagueiro, o lateral esquerdo, mais o Gerson, mais o Arão, são 5. Não, o Arão mas o Arão tava o Arão era reserva do Cuejado. Mas estava no grupo. Não, mas não jogava, né? Jogava, não podia não ser. Não tinha sequência de assim, agora. Não assim. Isso. Não, concordo. E mais, né? E esse quarteto final aí do Flamengo, que não machuca nunca, o que é ótimo, né? Porque ninguém vai querer que machuque, óbvio. Mas o que o Flamengo fez com esses jogadores, por exemplo, o Arrascaeta, 15 dias numa artroscopia, não é toda hora que a gente vê, né? É uma condição da medicina maravilhosa, mas mesmo assim não se vê toda hora. Por isso que eu digo que é uma questão filosófica do Jorge Jesus. E outra coisa, ontem teve... O Arrascaeta se tratou em casa, né? Mas ontem teve uma coisa assim que mostrou claramente como é atípico a situação do Flamengo. Quer ver? Eu não estou criticando o Flamengo, eu estou fazendo um elogio porque eu concordo que é bom, mas é atípico mesmo assim. Ontem no CSA, o Newton, ele voltou a atuar, ele não estava atuando. Por quê? Porque ele teve também um afundamento da face e ficou 2 meses fora. O Rafinha ficou 6 dias fora. É muito atípico o que acontece no Flamengo e o que acontece no CSA. Não posso comparar a medicina do CSA com a medicina do Flamengo. Mas 2 meses para 6 dias... E também tem que ver qual foi a extensão. Exato, né? tem toda uma série de fatores, né? Então tem que levar toda essa situação em consideração. Parabéns, o Flamengo tem que ser avaliado? Tem. Eu vou botar na minha lista lá daqueles Flamengo do Jesus eu vi jogar? Sim, óbvio que vou, porque é um timaço. Mas mesmo assim a gente tem que ver que timaços também são atípicos. Mas o que mais eu acho que fica a discussão é um outro lado. Não é só o Flamengo nunca poupa, ganha, mas é que os jogadores não jogam sempre, não vinham jogando, não jogaram no início do ano, enfim. Mas sim de que só poupar, como o Renato faz, como o Odair fez, como vários fazem, não dá resultado sempre. A gente está vendo um cara que não está poupando e está dando resultado. É a amostra que a gente tem por enquanto, porque o Flamengo vai ganhar o Brasileirão e é muito favorito na Libertadores. Os outros times, a maioria cai fora. O Grêmio caiu fora na Libertadores esse ano e ano passado, caiu fora na Copa do Brasil, o Inter não conseguiu ganhar também. O Cruzeiro poupava bastante no Brasileirão, era campeão, mas agora está nessa situação. Então, acho que tem que ser reavaliado para o ano que vem, sim. O Renato ele não pode ficar, mas é que em 2017 eu poupei e fui campeão. Não quer dizer que porque poupou foi campeão. Sim, nos outros anos isso não aconteceu. Acho que tem que ser avaliado, sim. Para jogos pontuais, como antes do jogo contra o Flamengo, eu concordo que poupasse o time inteiro. Não pode correr risco de perder um jogador importante para um jogo desse. Agora, mas 2 rodadas isso antes o Flamengo não faz sentido. Não, o Flamengo não faz nem isso. Mas aí eu até acho aceitável, entendeu, que se faça. Agora, porque eu acho que o Flamengo acaba correndo um risco, né? Agora, ficar poupando sistematicamente o ano inteiro, eu não vejo muito efeito, porque os jogadores do Grêmio não estavam disponíveis quando precisou. Aí eu acho que tem uma outra condição também que tem que se avaliar, que é o mapeamento do elenco, quando monta a equipe que vai disputar uma temporada. Tem que se levar em consideração isso. E eu não estou aqui entrando no mérito de qual é a competência do departamento médico do Grêmio. Tá? Não é essa a questão onde eu quero chegar. Mas, se busca um Tardelli na China, que é um cara que está há 4 anos jogando um futebol que é quase amador para preparação física. Se tem o lateral titular que tem 38 anos. O volante é um cara que tem dores crônicas no joelho.
Então, assim, mas o Grêmio sempre poupa. Bom, mas o Grêmio está sendo obrigado a poupar. Por quê? Porque os jogadores nos quais o Grêmio aposta como time titular, eles requerem isso. Então, ou se pensa num elenco que talvez corra mais, que precise menos de um suporte do departamento médico a toda hora, ou vai se recorrer a isso. E aí, eu repito, não é a condição de qual é, até onde chega o departamento médico do Grêmio, é até onde os jogadores precisam do departamento médico. Mas, Bruno, o Michael e o Matheus Henrique não precisam ser poupados pelo mesmo número de jogos, nos mesmos jogos. Isso eu entendo. Porque um tem 22, 23 anos e o outro tem mais de 30, tem 10 anos de diferença. O Renato falou isso sobre o Léo Gomes, por exemplo, no início do ano. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem que pensar uma outra coisa. Vamos pegar só o time do Flamengo. Quais jogadores do Flamengo tem mais de 30 anos? Os laterais. Que são poupados. Que são poupados. E o Everton Ribeiro. Antes de mudar a... Mas e no Grêmio mesmo os jovens são poupados também, entendeu? Claro, não, todo mundo é poupado no Grêmio. O Jean-Pierre é poupado. Meu Deus, que é um jovem. Não, o Grêmio poupou o goleiro. Por sinal, teve uma recidiva da lesão dele, né? Do Jean-Pierre. Ele disse que lá no jogo contra o Flamengo mesmo, ele disse que tentaram acelerar e aí deu uma travada e ele vai ter que refazer algum sistema. É que também assim, eu sou sincero, eu não entendo muito de medicina ou quase nada, 2% talvez de tudo que existe, ou até ousadia de mais 2%. 18 centímetros eu achei uma coisa absurda quando ele falou sobre o rompimento do músculo, né? A abertura do músculo de 18 centímetros. É muita coisa, né? Quando mudou... É mais da metade de uma régua. Quando mudou o calendário... Não sei o que considera a abertura. Eu não saberia... Não sei se é 18 centímetros assim, 18 centímetros assim, não, imagina. Deve ser longitudinal. Tu tá maluco. 18 centímetros é romper todo o músculo praticamente. Quando mudou o calendário da Libertadores, que era só meio semestre antes e agora vai até o final do ano, antes de mudar existia um clamor, no futebol brasileiro principalmente, pelo rodízio de jogadores. Eu me lembro que na época, em 2015, o Diego Aguirre chegou no Inter e todo mundo ficava meio ansioso pelo rodízio que ele iria fazer. E depois desse clamor, eu acho mas que... por razões diferentes, né? Sim, mas é que era um rodízio diferente. O rodízio que se fala que o Diego Aguirre fazia, né? Se fala não, o que ele fazia. Não é mudar todo o time. Não, e não é por questão física. Sim. O Aguirre fazia era conforme ele entendia o adversário e o jogo. Ele mudava a peça muito mais próximo do que se faz na Europa. Sim, pois é. E existia esse clamor para se fazer o que se fazia na Europa. Fazer um rodízio. De repente mudar 3 jogadores, 3 jogam quarta, outros 3 jogam no domingo, mas a base do time ser a mesma. E existia esse clamor aqui no futebol brasileiro. Só que o ponto virou ao extremo, foi do 8 ao 80. Porque daí começaram a fazer o rodízio dos 11 jogadores. Se não jogam 3, não jogam os 11 titulares, entendeu? E o Jorge Jesus veio para cá. O Jorge Jesus veio para cá justamente trazendo esse modelo europeu que todo mundo queria, mas eu ainda concordo com a tua frase, Pedro. Ainda concordo com a tua frase. Nós só temos 4 meses disso. Eu queria ver o Jorge Jesus fazer isso 12 meses. Vamos ver se ele renovar. Não é uma crítica, mas é que em 4 meses é mais palpável tu colocar todo mundo em campo e dizer, vamos lá galera, tem 4 meses. Pra dar gás, ganhar... Exatamente. Arrancar de uma corda. Eu quero ver jogar todo o Campeonato Carioca agora vamos depois ver, todo o Brasileirão. Vamos ver se ele vai ficar aí, né? Daqui a pouco. Não, vai. Mas o Campeonato Carioca não precisa. Ele pode fazer o que foi feito no Flamengo. Ele pode, no primeiro semestre, usar um time que faz um rodízio, um time titular, uma base, mas fazer um rodízio a mais. Grossa, vai lá nos 4 meses finais, tu usa o teu time titular. Eu vou dizer o seguinte, eu vou concordar com o Argel, tá? Esse rapaz não inventou a pólvora aí, né? Ele não inventou a pólvora, vamos ter cautela. Deu um calor lá, né? Deu um calor ontem lá no Maracanã, né? Um pouquinho mais ele sai com um empate lá. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes, Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen, Rossandro Kligen, entre outros. Mais informações você tem no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos.
Virando o jogo ao vivo pela RDC TV. O João Feijó está dizendo aqui, pessoal, caiu por terra essa tese de poupar. O Grêmio é o time que mais poupa e o que mais tem lesões. Chega, por favor. Deixa eu ver o que é mais dos nossos telespectadores e internautas aqui. O Sérgio Luiz Rite Moreira está dizendo aqui, Flamengo está cansando. Sorte que tem saldo de pontos. Vai começar a descer ao natural. É natural, diz ele. Pode ser, vamos ver. Né? Eu quero muito ver o Flamengo contra o River Plate. Mas vou dizer o seguinte, mais do que ver o Flamengo contra o River Plate, eu quero ver... Eu queria ver, mesmo que não aconteça, entendeu? Mesmo que o Flamengo perca a final da Libertadores para o River Plate, eu queria muito ver esse Flamengo contra o Liverpool. Muito. Bom, o Lourenço Curtis está dizendo, mas tu vai ver o Flamengo contra o River? Não, 20. Contra o Liverpool. Contra o Liverpool. Ah, contra o Liverpool? Contra o Liverpool. Eu queria, independente se o Flamengo for campeão da Libertadores ou não, marque um amistoso lá com o Liverpool que eu quero ver. Eu quero ver. Mas eu acho que o Flamengo ganha. Eu acho que ganha. Eu ganho, já disse isso. Para mim, os dois, Grêmio e o Flamengo, quem passasse, ganha a Libertadores. O Lourenço Curtis diz aqui, o Fabrício Bruno, 23 anos do Cruzeiro, não seria um bom reforço para o ano que vem, para a dupla Grenal, para um ou para outro? Era da Chapecoense. Fabrício Bruno? Era da Chapecoense, foi buscado pelo Cruzeiro. Eu confesso que eu não me lembro. Eu não apostaria. Acho que é mais do mesmo. Um jogador estilo Emerson Santos. Falando nisso, vocês me deram uma ótima oportunidade de falar sobre essa situação. O nosso telespectador me deu essa oportunidade, Rogério. O que o Internacional quer com o Ricardo Neto do Genk da Bélgica? Eu estava ouvindo hoje. O que? Pelo amor de Deus, é o novo Patrick, é o Patrick destro. Corre. O empresário dele disse hoje assim, ficou aqui na Europa conhecido como o jogador que mais percorreu quilômetros na competição. Tá aí. Mas aí contratou o Otávio, então. Eu ia dizer, vamos pra corrida de rua comigo. Contrata o Otávio pra ficar correndo, então. Pô, mas correr pra quê? Eu não sei a habilidade técnica do Otávio, eu tô só dizendo que pra quê? Com a caixa de areia, pra quê, cara? O Ricardo Neto, se for, eu sempre tenho uma tese, jogador bom na Europa só volta pro Brasil quando tá com tudo resolvido. Não, mas segundo o empresário dele, que eu vi na Rádio Grenal hoje, todo jogador que sai jovem do Brasil tem a aspiração de voltar para um grande clube e fazer o seu nome no próprio país. Os Jeromés. Escola Jeromel. Que idade tem o Renato Neto esse? 28, né? Porque ele saiu daqui com 16 anos, né? Isso. No caso do Renato Neto, eu sou que nem a Glória Pires naquele Oscar. Não posso opinar. Não posso opinar. Eu não vi o moleque quando estava aqui antes de sair e muito menos nos times que ele passou 28, na Bélgica. Ele está com 28, 27 de setembro, ele fez aniversário agora. A gente vai vendo um pouco do que é a regra, né? Jogadores que a gente nunca escuta falar, como Natanael, por exemplo, que vem, a gente julga, olha, acho que não é suficiente, hein? Acho que não vai dar certo. E daqui a pouco a gente para de ouvir falar, o cara joga 2, 3 jogos e não corresponde, aí se prova que a nossa desconfiança faz mais sentido do que abraçar um jogador. Eu me recordo, tá? Eu estava em Atibaia, no sábado o Inter foi embora, voltei no domingo, na segunda-feira entrei em férias, obrigado Diogo Rossi. E aí o Inter anunciou o Natanael, né? Aí todo mundo, Natanael, o cara tava jogando lá no Ludogorets da Bulgária. E aí teve gente que disse, nossa, como tem gente que acompanha o futebol da Bulgária pra não tá criticando o Natanael. Tá aí, né? É só o fato de já não estar num país de primeira linha do futebol europeu, não depõe a favor. E outra, ele estava num clube grande da Bélgica e foi emprestado para um pequeno. Ele estava no Genk e está no Ostende, que é um clube minúsculo do futebol belga. Então, assim... Vocês acham que o Pedro Rocha voltou, por exemplo, do leste europeu, porque ele tinha muito desejo em voltar ao Brasil? Porque não deu certo e porque tinha saudade do feijão. Como todos os brasileiros. Bom, mas depois daquela do Viola lá, né? Mas que não conseguiu. Rogério, na Espanha, Renan Lodge. Só tinha muito peixe lá para comer. O Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que está no Atlético de Madrid, agora é uma das sensações do Atlético de Madrid. Ele chegou lá e deu uma entrevista agora para o Esporte Interativo faz uma semana. Para nossa colega Tati Mantovani, um beijo para ela. E disse assim: eu quase voltei uma semana depois de chegar. Não vai te incomodar com isso? Não, a Tati me ajudou um monte lá em Abu Dhabi, lá quando
Não vai te incomodar em casa com isso? Não. Isso aí eu tenho segurança. Ali no dicionário que é segurança, salvo-conduta. Mas o detalhe é o seguinte, ele ficou uma semana e pensou em voltar. Uma semana. É surreal, né? O jogador brasileiro... Isso na Espanha, né? Isso, na Espanha. Imagina na Rússia. Em Madrid. Imagina no Hosted da Bélgica, né? O Arnaldo Araújo Filho, da mesma maneira que eu leio as porradas que a gente recebe, eu leio os elogios que a gente recebe, né? E o Arnaldo Araújo Filho está dizendo o seguinte, gosto da dinâmica do programa, bom senso, comentários pertinentes e argumentos bem embasados. O que eu mais gosto do nosso debate é que a gente não grita. Amanhã muito obrigado ao Arnaldo Araújo Filho. Hein? Guarda esse comentário amanhã, se não tiver nenhum, lê de novo. Cada dia vai... Só pra gente lembrar, é bom. Muito bom. Estou aqui com o Andy Tribino também está conosco aqui. Tá? Não. O Vinícius Colli está muito invocado ainda com o negócio do Grêmio ter sido eliminado pelo Flamengo aqui. Isso não tem como, já era. É que a gente vê a imprensa carioca falando muito do Flamengo e aí tem torcedor que fica naquela, né? O Flamídia, ou não sei o quê. Mas é preciso separar quando o time está sendo empurrado pela mídia ou quando ele está guiando a mídia para o caminho, porque está jogando muita bola. Mas olha aqui, mas tem alguma coisa. Não, mas está jogando muito o Flamengo. Não, pode estar jogando muito, mas... Tem muita babação. Mas joga muito. Não, mas é que eu considero que sempre teve. Mesmo quando o time não jogava bem. O Argel, que é um cara ponderado nessas situações, ele fala algumas coisas que são fora do padrão. Ok, mas todo mundo faz. Agora, Argel, que é um cara extremamente ponderado, falar que aquele time que ele enfrentou ontem lembra a seleção de 70, me deixa muito maluco. Porque daí é um cara ponderado que usa mais a razão do que a emoção para falar as coisas e cita uma coisa como essa. Eu acho ele mais racional do que emocional. Porque é tanta loucura que ele fala que me parece racional daquela parte dele. Parece que ele pensa aquelas loucuras mesmo. Entendeu? Pode ser. Eu acho que sim. É um caos controlado. Caos controlado. Não, o Argel é porque algumas coisas foram... Naquele período do Argel, por exemplo, todo mundo fala isso e falava, tem que trocar o pneu com o carro em movimento. Aí o Argel falou e passou a ser debochado. E é racional porque é dele, entendeu? Então assim, foi espontâneo, ninguém pediu para ele, Argel, fala lá que a seleção de 70 lembra, o Flamengo lembra a seleção de 70. Não, deve ter sido extremamente espontâneo assim, sabe? Mas eu não aguentei ontem. Teve gente comparando com a seleção do Cruyff, hein, da Holanda. Não, aí tá demais, tá demais. Não, mas aí quando... Mas não ganhou nada, então daqui a pouco... Mas quando nós profissionais... Talvez nisso tinha a ver, né? Mas isso pode ser outra... Mas quando nós profissionais começamos com uma babação demais... Ontem, o jogo do Flamengo, foi ontem? Foi ontem. Ontem. Eu baixei o volume da televisão, do Premiere. Não dava. Era uma babação do Flamengo, uma babação da torcida do Flamengo e não sei o quê. Aí eu baixei o volume da televisão. Não, mas tá jogando... Uma coisa é certa, Rogério. Tá jogando muito o Flamengo. Aquele trio final, aquele quarteto final do Flamengo ali é uma coisa incrível. Ninguém discute isso. Ninguém discute que está jogando muito. Não, mas está jogando demais. Só o seguinte, é a mesma coisa que daqui a pouco a gente ficar numa babação aqui quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. Quando o Grêmio, em 2017, não ficou. Eu cansei de criticava aqui o futebolzinho do toque, não tinha... Mas eu acho que isso e aí talvez é uma função nossa de ombudsman que a gente tem que fazer. Isso é muito... do nosso convívio de dia a dia também. Há pouco tinha gente que pedia Edenilson, Moledo na seleção, porque o Inter deu uma melhoradinha. Mas aí tudo bem, eu vou lá. Mas, talvez o Rio de Janeiro natural. faz isso sempre, né? O Chiquinho Pastor, que jogou aqui no Grêmio. Talvez seja natural. Chiquinho Pastor chegou na seleção. Isso todo mundo faz. Bom, Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência
Yamir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. O Paulo Henrique Scott está dizendo aqui, não tem que poupar, tem que ter elenco. Aí tem que ter elenco, né? Aí também não é fácil. Deixa eu ver o que mais. Diogo. Oi. Essa seleção sub-17, né? Isso, sub-17 estreou contra o Canadá, goleada, e ouvi dizer, Rogério, que amanhã João Peglo, jogador do Inter, vai fazer 25 anos. Ele tem 17, mas vai fazer 25 amanhã. Porque daí ele vai ser aproveitado pelo Inter, né? Porque com 17 o Inter não aproveita, então com 25 talvez aproveite, né? Surreal o Inter ter um jogador de 17 anos. Vai pro Botafogo, então. Que jogue o que jogou. Como vai pro Botafogo? É que o Inter empresta. Quando vai daí, pro né? Botafogo, o Inter... Não, porque assim, ó, é surreal o Inter ter um jogador de 17 anos que joga o que ele joga e não aproveitar. Ele foi a sensação da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. Ele já tinha sido sensação nos amistosos antes da seleção brasileira. Ele é sensação da base do Inter e não aproveita. O Inter não aproveita ele. Mas agora, como apareceu e fez gol, inclusive, fez dois gols, né? Vai aparecer, e quase fez o terceiro, só não fez o terceiro porque o zagueiro Franklin lá fez um belo gol de peito contra e aí tirou o gol dele. Tirou o gol dele. Bom. Mas o João é bom jogador, extremamente inteligente, né? Se posiciona bem, tem bom passe. Claro, ele tem só 17 anos, mas tem que aproveitar. O Renier, por exemplo, garantiu 3 pontos pro Flamengo no Brasileirão. Mas tem que ser aproveitado. E o Thales Magno, que é o parceiro do João Peglo. No ataque? No ataque é do profissional do Vasco. Né? É porque aqui, às vezes a gente vem um menino, é a salvação da lavoura. Tá? Então tem que ser. Tem que ter cuidado também, né? Mas já dá para entrar no convívio do profissional. Né? Isso tem que fazer. Quero, no final do programa, mandar um abraço para o Sérgio Luiz Reis Moreira aqui, que diz o seguinte: vocês não têm culpa, mas fiz 40 anos de casado. Parabéns ao Sérgio. E ele diz parabéns para mim, não. Aqui, ou para minha esposa, claro, parabéns para tua esposa, ô Sérgio. 40 anos se aguentando, né? Merece os parabéns da tua esposa. E quero mandar um grande beijo aqui no final do programa para minha filha, Natália, que hoje está de aniversário, né? Então, Natália. Quantos anos? Um beijo. Quer saber? Já está interessado? Sai, Gavião! Posso aproveitar? Sai, Gavião! Aproveitar e mandar um grande abraço para um grande amigo nosso. Está de aniversário hoje o Meio Jairucuba, né? O Meio Jairucuba. Grande Meio Jairucuba aí, está de aniversário hoje. Ô, Gavião, cai fora, Gavião. Longe Natália, beijo. Vai, te amo. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bruno, Pedro, Otávio, Diogo. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, logo depois do RDC Esporte, que tem o Paulo apresentando, comentários do Ribeiro Neto, né? E a Vitória Caroline, também com a participação dos telespectadores, ao meio-dia. E nós, logo depois do RDC Esporte, virando o jogo à 13h. E hoje, a partir das 21h, o Cadu Oliveira comandando o Dois Toques aqui na RDC TV. Tá certo? Até amanhã. Obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.